Boa tarde. Nós vamos continuar a nossa conversa sobre família. E hoje, sendo sábado à tarde, a gente vai estar conversando com o Josué. E o Josué vai nos dar informações sobre o que o direito tem e que favorece a família, não é? E ele, cada semana, nos traz um aspecto, né, da maneira como o direito existe para beneficiar os cidadãos e as suas famílias, ou as famílias e os cidadãos. Então, ele tem nos trazido algumas informações muito interessantes. E hoje ele vai nos falar sobre curatela. Não é? O que é que o direito, como é que o direito trabalha, atua para que as famílias sejam beneficiadas com esse instituto, né, do direito. Tá bom? Então vamos ouvir aqui o Josué e alguma pergunta que tiver, vão anotando aí ou vão colocando no comentário e eu vou anotando aqui e a gente faz a pergunta a ele depois. Boa tarde. Vou falar hoje sobre curatela. Aqui é Josué. Eu estou aqui convidado para poder falar sobre questões de família. Há um tempo atrás eu comentei sobre tutela. Para quem estava acompanhando, quem acompanhou o nosso caminhar sobre esse tema de família, comentei que ia comentar também que ia falar sobre curatela. Porque, quer queira ou quer não, tutela e curatela elas são parecidas, apesar de serem vinculadas a pessoas com idades diferentes e dificuldades diferentes. Vou só recapitular uma coisa aqui. Tutela é para para crianças e adolescentes, aqueles menores de 18 anos. Aí entraria capacidade parcial, capacidade total, mas isso aí já falamos. Quem quiser ver, está um vídeo passado. Hoje eu vou falar sobre curatela. A curatela ela é vinculada a pessoas maiores de idade. Então, pessoas que são maior de idade, que deveria ter o seu capacidade de gerir seus patrimônios, mas por questões de doença, por questões de dificuldade, por questões de acidente, por questões de várias coisas que acontecem na nossa vida, no nosso cotidiano, acabou incapacitando-as. A lei, ela coloca, está no Código Civil, né, a curatela, próximo de tutela, porque é um tema muito parecido, mas a curatela, ela coloca no seu artigo uma lista, vamos colocar assim, mas no jeito coloca como rol, que é um rol taxativo. Isso significa que é um rol que não pode fugir dessa lista para poder enquadrar como incapacitado, mas eu vou colocar como lista, ok? Vai ficar mais didático. Essa lista que a lei coloca, alguns pontos colocaram bem genéricos para poder encaixar vários tipos de pessoas. Lá ele coloca a incapacidade transitória ou permanente. Vou explicar agora. Vou dar uma reiniciada no que você falou. Então, vou tentar reiniciar aqui os últimos 2 minutos que eu comentei. Eu falei sobre tutela e curatela. Parece que me deu uma dificuldade aqui no vídeo. A curatela, ela cuida de pessoas com maiores de idade que deveriam ter capacidade de gerir seus patrimônios, seus atos da vida civil, mas mesmo assim a vida trouxe ele alguma dificuldade, por exemplo, um acidente, doença, até a própria idade chega para todo mundo e acaba deixando essa dificuldade de gerir o patrimônio. Então, o direito a lei foi feita para poder ajudar essas pessoas. Agora, vamos aqui voltando à questão da lei. A lei, ela colocou alguns incisos, algumas formas nessa lista que ele fez para poder mostrar quem são as pessoas que devem ser curateladas, que devem ser cuidadas, bem genérico em alguns pontos. Vou dar um exemplo aqui. São pessoas que têm capacidade transitória ou permanente. Podem encaixar como interditado. Interditado é um termo utilizado para pessoas que não conseguem gerir seu patrimônio.
são as incapacitadas. Então, o processo, o nome dado é interdição, tá? Então, se eu falar interditado aqui, entende-se que é incapacidade, tá? Pessoas que foram, no meio do processo, foi colocado como ela não é capaz de gerir o patrimônio. Ok? Vamos lá. Pessoas incapacitadas transitoriamente ou permanentemente. O maior exemplo disso são pessoas com doença. Síndrome de Down, por exemplo. É uma doença que não é incomum. É rara, alguns pontos até que você pode contar que sim. Só que ela não é incomum. Ela chega a ser até fácil de encontrar, entre aspas, porque faculdade, se você for entrar na faculdade, vai ver pessoas que têm esse problema e estão lá estudando. Síndrome de Down é um exemplo. Alzheimer é outro exemplo de pessoas, de doenças que podem fazer a pessoa ser incapaz dos seus atos de vida civil. Outro, agora, transitório, tá? Vou dar o exemplo permanente. Permanente são essas doenças, que são doenças que é entendido que são difíceis de sarar ou não são, não conseguem ser curadas, ok? Agora, transitório. Transitório é aquela pessoa que sofreu um acidente. É a pessoa que, a pessoa está em coma, mas a vida continua. As coisas continuam. Então, essa pessoa em coma, ela está incapacitada provisoriamente, transitoriamente, nesse momento de coma dela, e ela precisa de alguém para gerir esse patrimônio dela. Então, é o transitório, que a lei coloca. Ok? Então, o juiz vai entender qual pessoa é melhor para cuidar do patrimônio das pessoas que são transitórios, no caso de acidente, ou permanentes, no caso de doença, ou casos de que entrarei em outros detalhes agora, que a lei coloca com outros tipos de pessoas, mas vamos colocar aqui doença, tá? Permanentes, ok? Então, quem vai falar que é o melhor curador? O juiz. Preferencialmente os familiares. Não tem familiar? Uma pessoa terceira, ilibada, inidônea, uma pessoa que pode cuidar bem do patrimônio. Tá? Lembrando, o patrimônio que essa pessoa está cuidando não vai ser para ela, o curador, vai ser para o interditado, a pessoa incapacitada. Tá? Agora a lei coloca outro tipo de pessoa, são aqueles ébrios habitualmente. Né? A palavra ébrio é uma palavra que é vinculada à pessoa que bebe muito bebida alcoólica, né? Ébrio, habitualmente. E colocaram também a questão do tóxicos. Seriam aqueles que são drogados, né? Uma forma bem por cima de explicar, tá? Porque tóxico encaixa vários outros tipos de substâncias, mas colocamos como drogas aqui para poder ficar mais didático, tá? Os ébrios habitualmente, lembrando aqui que existe o ébrio e habitualmente. O termo habitualmente significa todos os dias, tá? Todos os dias, todo momento. Então, não são pessoas que bebem finais de semana. São pessoas que bebem todo momento. E não conseguem discernir o que é bom e o que é ruim porque estão agora vinculadas ao álcool em seu sangue. Tá? Agora, como é que vão saber se ele é ébrio habitualmente? Aí, questão processual. Vai chamar um psicólogo, vai chamar uma pessoa capacitada. Mesma coisa com os transitórios e permanentes. Sempre tem que ter uma pessoa capacitada, uma pessoa psicólogo, um médico, para poder diagnosticar que essa pessoa sofre essa dificuldade. Okay? E os tóxicos já é implícito já a explicação correta, né? Porque pessoas que estão nessa vida de drogas normalmente apareceu que continua a transmissão. Mas já pensei em continuar. Apareceu outro problema aqui, mas já resolvemos. Tóxicos, eles estão vinculados a pessoas que podem ficar, o termo, dependentes, né? Então, acabam não preocupados com a vida civil deles, mas sim em satisfazer a sua necessidade de drogas, de mais e mais ficar fora do real. Né? Outro termo que eu queria colocar aqui seriam os idosos, porque nem sempre os idosos se encaixariam em doenças. Né?
Então, o idoso também encaixa aqui como interditado. Lembrando uma coisa, eu quero deixar bem claro. Existe a lei civil e existe algumas leis especiais. A lei especial, ela normalmente, a lei civil é uma lei genérica, tá? A lei especial é uma lei que ela aprofunda algum tema. No caso dos idosos, tem uma lei deles, lei do idoso. E ele coloca o seguinte: os filhos devem cuidar dos pais, tá? O curador pode ou não ser um filho, mas os filhos devem cuidar dos pais. Então, com curador ou sem curador, os filhos vão cuidar dos pais. Tá? Isso é lei. Tem que estar junto. O filho tem que estar junto. Ok? O curador é responsável pelo patrimônio do interditado, mas os filhos têm que estar junto. Ah, teve uma intriga entre curador e filho. O que eu posso fazer? Vamos tentar achar uma forma de juntar um com o outro. Intriga de um ou outro, vamos tentar achar uma forma de não o menos prejudicial ao interditado. Ok? Voltando agora aqui para o curador. O curador, ele vai cuidar de tudo do idoso, vinculado a patrimônio, tá? Patrimônio e finança. Agora, o idoso normalmente ele precisa de um acompanhamento de saúde. Uma pessoa que deve ficar lá com ele, cuidando, que precisa de uma habilidade específica, por exemplo, o marca-passo seria ou algum tipo de remédio específico que ele precisa todo dia tomar na hora X. Então, existe um trabalho especializado. E às vezes o curador não é capaz de fazer isso. Não é capaz de cuidar da forma correta, não é capaz de saber o que o idoso está sentindo porque ele não foi treinado para isso. O que acontece? Existem muitos casos que é assim. E o ideal seria colocar ele no IMPI, que é o que o povo coloca como asilo, mas não é um asilo. É um centro onde cuida de idosos, né? E quem vai bancar as custas? O curador, através dos bens que o idoso tem. O idoso não consegue bancar as custas porque ele ganha só R$ 1.000, precisa de R$ 1.500. Eu vou dar um exemplo aqui que pode acontecer. Quem vai bancar as custas do asilo, entre aspas, aqui? Os filhos. Entende como é importante? Aquela lei que eu falei no começo sobre a questão do idoso. Os filhos têm que ajudar. Os filhos que são capazes têm que ajudar. Não tem filho. Vai começar agora então o Estado ter que fazer alguma forma de esse dinheiro chegar nesse asilo. Então, percebe que estamos aqui caminhando a um papel importante de preservação dos interditados, dos incapacitados. Os idosos é um papel comum, é muito comum acontecer de interdição de idoso. É muito comum. Existem várias perguntas que podem gerar através disso. Mas é sempre caminhando ao melhor para o idoso. O melhor para o idoso seria o quê? Um acompanhamento especializado, que o curador seja da família, normalmente, seria o ideal. Colocamos aqui, preferencialmente da familiar. O Estado coloca isso, preferencialmente o familiar. Por quê? O familiar conviveu junto, sabe como é que ele é, conhece as dificuldades dele, mesmo sem a capacidade, conhece os desejos dele. O curador, que um terceiro talvez não conheça tanto. Então, o melhor seria um familiar. Então, você percebe que a lei, o Código Civil, as leis específicas que temos no país, elas tendem a preservar a família. Lógico que vai ter várias questões que deixam de desejar de um lado, às vezes demora muito para o juiz atender, porque são muitas demandas. Pensa aí, no nosso caso, um exemplo aqui de um caso de uma cidade pequena, igual Teixeira de Freitas. Tem 120 mil habitantes, 130 mil habitantes. São casos de toneladas de pessoas. E mesmo assim a gente atende outras cidades. Então conta aí mais 100 mil pessoas. Então chega a ser 200 mil pessoas aqui em Teixeira para cuidar. E não são casos que não demandam tempo. Normalmente sim, demanda muito tempo e tem um processo a ser seguido. No nosso caso de interdição, é um processo a mais, entendeu? Chamado de processo de interdição. Quem pode pedir a interdição das pessoas?
Normalmente acontece com os familiares. A pessoa pode pedir a própria interdição dela? Pode, é possível. Como assim? Vou dar um exemplo aqui que acontece também, já aconteceu aqui, que um idoso, ele sofreu um acidente, ele tinha suas faculdades mentais, ele era lúcido, só que ele sofreu um acidente, ele estava incapaz. Ia ficar um bom tempo incapaz. Ele foi lá e pediu interdição, através de um procurador, veio aqui o procurador, falou assim, olha, eu vou pedir interdição, porque eu não estou conseguindo fazer tal coisa, eu tenho uma empresa pequena para gerir, então ele viu necessidade de pedir interdição, ele pediu a própria interdição, é possível. Mas normalmente não acontece assim. Normalmente pessoas tendem a ser resistentes. Falar que, como assim eu não sou incapaz de cuidar do meu próprio patrimônio? Sabe? Então acaba ferindo algo pessoal de alguém. E isso acaba gerando dificuldades das pessoas que querem cuidar dele porque ele acaba sendo resistente. Outro tópico que eu queria falar aqui, citei aqui 4, não foi? O primeiro foi transitórios e permanentes, e aí entraria as doenças, entrariam aí, acidentes e coisas do tipo. Agora, depois veio ébrios habitualmente e tóxicos, pessoas que mexem com drogas, né, lícitos ou ilícitos. Os idosos também encaixam como interdição, é possível, sim. E o outro que eu queria colocar aqui são os pródigos, que nem sempre são idosos. Tá? É muito comum ser muito jovem também. O que são pródigos? Os pródigos são aqueles que não sabem gerir o patrimônio. São aqueles que ganham algo e perdem muito fácil, sem poder cuidar o básico de ser humano que precisa, que é comer, vestir roupa, saúde, educação. Então, esses são os pródigos, aquelas pessoas que simplesmente eles perdem muito fácil o que ganham, tá? Então, a lei, ela também encaixa ele como incapaz, encaixa ele como interditado, entendeu? Para poder cuidar do seu patrimônio. Precisa de um terceiro, porque ele não consegue cuidar. Porque ele não conseguiu viver uma vida que um humano precisa, que seria comer, beber, o básico que precisamos. Porque o pródigo não consegue cuidar. De novo, quem vai identificar ele como um pródigo? Pessoas capacitadas, psicólogos, médicos são capacitadas. Familiares podem pedir um laudo de um terceiro, de um médico, sem precisar do juiz? Pode, é até recomendado pedir um laudo, mas apresentando o laudo que ele é incapaz, que ele sofreu um acidente, que ele tem a doença, que ele é um pródigo, ainda assim o juiz vai pedir um terceiro, uma outra opinião. Aí entra uma questão de jurista, né? Chamado amicus curiae, tem também um terceiro auxiliar, um assistente. Então isso aí são várias coisas que ele podem gerar. Mas o que mais importante aqui é a lei existe para proteger o máximo de pessoas possível. Tá? O máximo de pessoas possíveis. Tá? Então, lógico que a lei, por ser uma lei analítica, ela tenta prever quase tudo que acontece na humanidade, mas é humanamente impossível. Acontece casos que não estão na lei. E aí encaixaria o que o juiz vai identificar que é possível cuidar e tal. Entendeu? Então, mas a principal ideia da lei é defender a população, defender a família, ok? E o advogado, o papel dele é simplesmente resguardar essa lei e fazer que o processo ande e o que o meu cliente ou o cliente que precisa consiga o direito dele. Então, é isso que eu queria falar sobre a curatela. Se tiver alguma dificuldade, alguma dúvida aí. Eu tenho uma pergunta aqui. O curador, ele é curador porque cuida, a responsabilidade dele é com o patrimônio ou com a pessoa ou com os dois? Existem os dois, existem só o do patrimônio. Ah, ok. Só a pessoa não? Pode também. Porque acontece? O curador, ele normalmente é para defender a pessoa que precisa. Uhum. Normalmente, 90% dos casos é patrimônio. Já aconteceu também de juiz falar assim, não, eu quero que você cuide dele. Quero que você cuide dele. Mas aí encaixaria não como curador, seria encaixaria como enfermeiro, algo do tipo. Mas
Existem entendimentos que colocam como curador, Certo. tá? Que cuidam da pessoa em si. Mas lembrando que a família tem um papel muito importante também nesse caso, não só o curador. O curador ele seria o administrador das coisas, mas a família é um papel importante também. Segunda pergunta é, você falou sobre quem pode tomar a iniciativa, né? Pode ser a própria pessoa, pedir ao juiz que, É possível, né, é o possível. curador, a A família família. e um terceiro. O curador que quer ser curador pode pedir também. Até o MP, até o Ministério Público pode pedir. Mas lógico respeitando algumas diretrizes da lei. Mas é possível acontecer. Mas como é que funciona uma pessoa que não é da família? Em que circunstância pode ocorrer uma pessoa que não é da família pedir um curador para aquele patrimônio daquele indivíduo? Poderia ser, às vezes, a própria família ela coloca um terceiro para ele correr atrás desse direito de ser curador. Então, por exemplo, a família chama um terceiro que ele acha que eu não consigo cuidar dele. Chama um terceiro para cuidar e essa pessoa que foi posto o poder da família lá nele correr atrás de ser curador. Então é possível. Tá? A família estará junto nisso. Mas eu estou perguntando assim no sentido de Mas- não ser iniciativa da família. Alguém, um terceiro, uma pessoa fora da família, entendeu que precisa de um curador para aquele patrimônio. Como é que ele se apresenta? Quais são as circunstâncias que isso pode acontecer? Foi o que eu te falei. Só existe essa questão aqui da família estar junto com o curador. Não tem como uma pessoa aleatória na rua chegar e pedir para ser curador de uma pessoa, que o juiz não vai colocar como curador. Então, esse terceiro tem que ser uma pessoa próxima, o amigo, ou ver que a família está longe, tem um curador que é amigo dele, eu pedi, olha, ele precisa de um curador porque ele não consegue gerir. Então, as dificuldades existem. Não tem familiar próximo. Eu quero ser essa pessoa que vai ajudá-lo. Então, é possível essa pessoa colocar a dispor do juiz, entendeu? É O possível. curador é sustentado, é remunerado pelo patrimônio? No entendimento que tem é não, mas é possível que sim. Por quê? Porque o patrimônio que ele tem que gerir é o suficiente para ele sobreviver. Que se ele tem algo de humano nessa pessoa que precisa. Mas normalmente não sobra. Mas é possível dizer que acontecer um dinheiro aqui ou outro. Mas é bem pouquinho. Normalmente 99% seria para gerir o patrimônio dessa pessoa que precisa. Então, o dinheiro normalmente já tá vinculado a algo. Então, normalmente não. Mas pode acontecer. A não ser que seja alguém que tem um patrimônio grande. Isso. Aí, por ser grande e exigir muito, dar muito trabalho, a pessoa, o curador, vai ser remunerado por aquele patrimônio. Né? Isso. Quem é que acompanha se o curador está ou não atuando corretamente Tá. na sua função? O curador ele tem um papel Porque de... se ele estiver agindo errado, isso é uma questão de. Isso é um crime, não é isso? Sim, isso. Crime contra o patrimônio, né? Assim? Isso. O que acontece? O curador normalmente ele tem 2 anos para poder fazer uma planilha do que ele fez perante o juiz. Normalmente é 2 anos, mas o juiz pode falar assim, não, quero que você me faça em 6 meses. É possível o juiz fazer isso, tá? Então, um exemplo, o juiz entendeu que não, ele é um curador que talvez não coloque como confiança 100% nele. Então, eu quero 6 meses que você me traga uma planilha do que você fez, das coisas que você gastou, do que foi imensamente importante para gerir bem esse dinheiro que entrou. Então, ele tem que apresentar isso perante o juiz. O juiz entendeu que ele não é um bom curador. Vamos achar outro. Um familiar, preferencialmente, como sempre. Sempre familiar é preferencial. No caso de curador, no caso de interditado provisório, ou ele é parcial, uma pessoa que tem lucidez, mas está com dificuldade, está de cama, ele pode falar assim, eu não quero esse curador. Aí ele pode indicar outra pessoa. Então, é possível trocar curadores no meio. É possível também, passou o tempo de curador e a família chegar assim, olha, não queremos mais ele como curador. Vamos Assumir. cessar essa responsabilidade dessa pessoa e chamar um outro, ou nós mesmos iremos fazer. Então é possível sim, entendeu? Então sempre tem que ter essa vinculação do curador com a justiça. Sempre tem que ter.
dá um parecer, dá uma planilha, dá algo que comprova que ele gastou foi justo, honesto. Existe alguma urgência na justiça, no judiciário, para atender a essa questão de curador? Ou o tempo, os prazos, as ações da justiça são, como sempre, lentos e demorados? O que acontece? Na questão de interdição, que precisa de um curador, é igual tutela, no caso desse sentido de urgência. Né? Existem algumas instrumentos que são colocados como urgência, que seria liminar, seria o antecipado antecedente. São instrumentos que o advogado tem que ter em mãos para poder defender essa coisa que pode acabar. Por exemplo, um idoso, ele precisa de uma atenção rápida. A justiça é lenta. Eu sei que a justiça é lenta, é morosa, é muito lenta. O que eu faço? Eu vou entrar com um instrumento que dê rapidez. Que dê rapidez, isso. Que o juiz... Existe algo que chama antecipado antecedente, que seria, ele vai ver isso antes de ver o pedido principal. Entendeu? Então ele vai ver assim, olha, ele precisa mesmo isso aqui. Então eu vou dar uma decisão aqui interlocutória por enquanto para poder ver. Ele pode lá na frente tirar meu papel de curador. Okay. Mas nesse momento é muito importante esse curador cuidar dessa pessoa. Então pode ter. Então essa urgência existe. Mas normalmente precisa de um pedido de advogado. Para poder o juiz entender que é necessário. Porque o juiz não tem como saber tudo. Então quem vai pedir essa urgência, será o advogado. Ou, no caso da defensoria pública, caso a pessoa não tenha como pagar um advogado, ele chama de defensoria pública. A defensoria pública vai pedir um instrumento que seja rapidez nesse sentido. Ok. Então, faça as suas despedidas para a gente fazer o encerramento. Estamos encerrando. Pergunta, acho que não tem, não. Se tiver alguma pergunta e eu puder responder agora, estou aqui a dispor até a semana que vem, esses dias. O Jonatas Davi tem o meu telefone para qualquer dúvida, qualquer dificuldade que vocês tiverem sobre esse tema ou qualquer outro tema que eu puder ajudar, estarei disponível para tirar dúvidas, lógico. E é isso. Esse foi o tema de hoje. Espero que tenha sido... Não falei tudo sobre o conteúdo, mas tentei deixar mais claro o possível do que eu queria mostrar para vocês, como é possível em alguns casos e como acontece. Então, espero que tenha sido bem produtivo para alguns. Espero que tenha sido entendível por todos. Então, até um próximo encontro. Muito bem. Então, muito obrigado. Aí está o Josué nos dando alguma orientação sobre essa questão do direito e o que ela pode oferecer em benefício da família, né? Que é o que nos interessa. Então, muito obrigado, Josué, pelos seus conhecimentos, e próximo sábado ele está de volta. Eu só queria lembrar, eu coloquei no comentário o que estamos dando de atenção nesse momento com o Adson, que é a preocupação com as famílias e a questão da rotina, né? A rotina nociva que ocorre. Então estamos com uma programação, o que eu coloquei no comentário aí, um dos comentários tem o link para que você possa conhecer melhor sobre esse programa e o contato que pode ser feito com o Adson, para que você também participe dessa atividade, tá bom? Então, dito tudo isso, a gente se despede e a gente fica confiado de que Deus continue abençoando você, abençoando sua casa, abençoando sua família, abençoando os seus, e fazendo você um instrumento de muita felicidade, não somente sua felicidade, mas de sua família e de todos que convivem com você, tá bom? Deus abençoe.